Capítulo 6 Por que tarda o avivamento? Arnak definiu o cristianismo como algo muito simples e muito sublime, viver no tempo e na eternidade sob o olhar de Deus, e com a ajuda dele. Ah, se os crentes pudessem estar conscientes da eternidade! Ah, se pudéssemos viver cada momento sob o olhar de Deus, se pudéssemos viver tendo sempre em mente o juízo final, e vender tudo que vendemos tendo em mente o juízo final, e fazer todas as nossas orações, dar o dízimo de tudo que possuímos, tendo em mente o juízo final, e se nós pregadores preparássemos nossas mensagens com um olho voltado para a humanidade perdida e outro para o trono do juízo final, então experimentaríamos um avivamento operado pelo Espírito Santo que abalaria esta terra, e que em pouco tempo salvaria milhões e milhões de vidas preciosas. A baixa moralidade prevalente hoje em dia, bem como as tentativas das diversas seitas e cultos de dominar o mundo, deveriam deixar-nos alarmados. Alguém já disse, e com muita razão, que existem apenas 3 tipos de pessoas no mundo hoje: os que têm medo, os que não conhecem a realidade o suficiente para chegar a ter medo, e os que conhecem a Bíblia. Sodoma, onde não havia Bíblia, nem pastores, nem folhetos, nem reuniões de oração, nem igrejas, pereceu. Como será que os Estados Unidos e a Inglaterra vão escapar da ira de Deus? Aqui temos milhões de Bíblias, centenas de milhares de igrejas, um sem número de pregadores e quanto pecado. Os homens constroem nossos templos, mas não entram neles, imprimem Bíblias, mas não as leem, falam de Deus, mas não creem nele, conversam a respeito de Cristo, mas não confiam nele para sua salvação, cantam nossos hinos, mas depois os esquecem. Onde é que vamos parar com tudo isso? Em quase todos os seminários de estudos bíblicos hoje a igreja atual é descrita nos termos da carta aos Efésios. Afirma-se que, apesar de toda a nossa carnalidade e pecado, estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Que mentira! Somos Efésios, sim, mas da igreja de Éfeso do Apocalipse, aquela que abandonou o seu primeiro amor. Fazemos concessões ao pecado em vez de fazermos oposição a ele. E nossa sociedade licenciosa, libertina, leviana nunca se curvará diante dessa igreja fria, carnal, crítica. Paremos de ficar procurando desculpas para nosso fracasso. A culpa pelo declínio da moralidade não é do cinema e da televisão. A culpa pela atual corrupção e depravação internacional é toda da igreja. Ela não é mais um espinho nas ilhargas do mundo. E não foi nos momentos de popularidade que a verdadeira igreja triunfou, mas, sim, nas horas de adversidade. Como podemos ser tão ingênuos a ponto de pensar que a igreja está apresentando aos homens o padrão estabelecido por Jesus no Novo Testamento, com esse baixo padrão de espiritualidade que ela ostenta? Por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal, do que em levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do Evangelho. O avivamento tarda porque os evangelistas de hoje têm receio de falar contra as falsas religiões. Elias zombou dos profetas de Baal, e debochou da sua incapacidade de fazer chover. Seria melhor que saíssemos à noite, como fez Gideão, e derrubássemos os postes e ídolos dos falsos deuses, do que deixar de realizar a vontade de Deus. As seitas anticristãs e as religiões ímpias desta nossa hora final constituem um insulto contra Deus. Será que ninguém fará soar o alarme? Por que não protestamos? Se tivéssemos metade da importância que julgamos ter em 10º do poder que pensamos possuir, estaríamos recebendo um batismo de sangue, tanto quanto recebemos de água e fogo. As portas das igrejas da Inglaterra se fecharam para João Wesley. E um de seus críticos disse que ele e seus tolos pregadores leigos, esses grupos de funileiros, garis, carroceiros e limpadores de chaminés estão saindo por aí a envenenar a mente das pessoas. Que linguagem abusiva! Mas Wesley não tinha medo nem de homens nem de demônios.
E se Whitefield era ridicularizado nas peças de teatro da Inglaterra da maneira mais vergonhosa possível, e se os cristãos do Novo Testamento foram apedrejados e sofreram todo tipo de ignomínia, por que será que nós, hoje em dia, não provocamos mais a ira do inferno, já que o pecado e os pecadores continuam sempre os mesmos? Por que será que somos tão gelados e enfadonhos? É bem verdade que pode haver muito tumulto sem avivamento. Mas, à luz do ensino bíblico e da história da Igreja, não podemos ter avivamento sem tumulto. O avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. Há algum tempo, um famoso pregador, ao iniciar uma série de conferências, fez a seguinte declaração: "Vim para esta série de conferências com grande desejo de orar. Agora peço àqueles que gostariam de carregar junto comigo esse peso que ergam uma das mãos, e que ninguém seja hipócrita." Um bom número de pessoas levantou a mão. Mas, lá pelo meio da semana, quando alguns resolveram promover uma vigília, o grande pregador foi dormir. Que hipocrisia! Já não existe mais integridade. Tudo é superficial. O fator que mais retarda a vinda de um avivamento do Espírito Santo é essa ausência de angústia de alma. Em vez de buscarmos a propagação do reino de Deus, estamos fazendo mais propaganda. Que loucura! Quando Tiago, 5:17, diz que Elias orou, estava acrescentando um valioso adendo à biografia dele registrada no Velho Testamento. Sem essa observação, ao lermos ali, Elias profetizou, concluiríamos que a oração não fez parte da vida dele. Em nossas orações ainda não resistimos até o sangue, não mesmo? Como diz Lutero, nem ao menos fizemos suar nossa alma. Oramos com uma atitude tipo que vier está bom. Deixamos tudo ao acaso. Nossas orações não nos custam nada. Nem mesmo demonstramos forte desejo de orar. Fica tudo na dependência de nossa disposição, e por isso oramos de forma intermitente e espasmódica. A única força diante da qual Deus se rende é a oração. Escrevemos muito sobre o poder da oração, mas ao orar não temos aquele espírito de luta. Nós fazemos tudo, exibimos nossos dons espirituais ou naturais, expomos nossas opiniões, políticas ou religiosas, pregamos sermões ou escrevemos livros para corrigir desvios doutrinários. Mas quem quer orar e atacar as fortalezas do inferno? Quem irá resistir ao diabo? Quem quer privar-se de alimento, descanso e lazer, para que os infernos o vejam lutando, envergonhando os demônios, libertando os cativos, esvaziando o inferno, e sofrendo as dores de parto para deixar atrás de si uma fileira de pessoas lavadas pelo sangue de Cristo? Em último lugar, o avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Reflitamos um pouco sobre essas palavras de Jesus: "Eu não aceito glória que vem dos homens." Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Jó 5:41-44. Chega de toda essa autopromoção nos púlpitos. Chega de tanto exaltar meu programa de rádio, minha igreja, meus livros. Ah, que repulsiva demonstração carnal vemos nos púlpitos. Hoje, temos o grande privilégio. E os pregadores aceitam isso? Não, eles já o esperam, e se esquecem de que só estão ali pela graça de Deus. E a vaidade é que, quando ouvimos tais homens pregar, notamos que nunca ficaríamos sabendo que eram tão importantes, se não tivessem sido apresentados como tal. Coitado de Deus! Ele não está recebendo muita glória. Então, porque ele ainda não cumpriu sua terrível mas bendita ameaça de que iria vomitar-nos de sua boca. Nós fracassamos, estamos impuros. Apreciamos os louvores dos homens. Buscamos nossos próprios interesses. Ó Deus, liberta-nos dessa existência egoística, egocêntrica. Dá-nos a benção do quebrantamento. O juízo deve começar por nós, pelos pregadores. O Evangelho não é uma história velha contada e recontada. Não, é o fogo do Espírito que arde em nós, alimentado pelas chamas do amor eterno. E ai de nós se esse fogo baixar pelo fato de não avivarmos o dom de Deus que há em nós. Dr. R. Moffat Goltrey. O maior milagre ocorrido naquele dia, de Pentecostes, foi a transformação que se operou nos discípulos que aguardavam a promessa de Deus. Aquele batismo de fogo transformou a vida deles. Samuel Chadwick.
O verdadeiro sinal do cristianismo não é uma cruz, mas uma língua de fogo. Samuel Chadwick. O Evangelho é um fato, portanto, vamos expô-lo com simplicidade. O Evangelho é alegre, portanto, vamos falar dele com alegria. Ele nos foi confiado, portanto, vamos expô-lo com fidelidade. É a manifestação de um momento infinito, portanto, vamos expô-lo fervorosamente. Fala de um infinito amor, portanto, vamos expô-lo com sentimento. É de difícil compreensão para muitos, portanto, vamos expô-lo com ilustrações. O Evangelho é a revelação de uma pessoa, portanto, vamos pregar a Cristo. Archibald Brown. A verdadeira pregação consiste em suar sangue.